Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa leitura da Palavra de Deus desse dia 14 de dezembro. E hoje nós vamos iniciar um novo livro no Antigo Testamento, que é o livro de Jonas. Um livro que talvez você conheça, Jonas e o grande peixe, Jonas e a baleia. Mas o fato é que esse profeta foi chamado pelo Senhor para profetizar em Nínive. E ele não quis obedecer a ordem, mas o Senhor o levou para lá de um jeito ou de outro, né? Então nós vamos ler hoje Jonas capítulo 1, versículo 1 até Jonas 4, 11. Depois nós vamos ler também Apocalipse capítulo 5, versículo 1 até 5, 14. Depois nós leremos Salmo de número 133, versículo 1 até 133, versículo 3. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 29, versículo 26 até 29, 27. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração e fale ao seu coração através desta leitura, em nome do Senhor Jesus. Jonas 1:1. Tá pronto? Vamos lá? O Senhor deu esta ordem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levanta-te e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Então respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e também fez a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Perguntaram. E, visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Por isso, eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar era tempestuoso e havia se tornado muito mais violento ainda. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas,
E Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, versículo 1. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano e me lançaste. E até afundei. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes e fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e em minha oração clamei, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita esta mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais e vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as coisas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Capítulo 4, versículo 1. Isto tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha que é certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, o Senhor, ao amanhecer,
enviou também uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessas grandes cidades? Apocalipse capítulo 5, vá lá o Novo Testamento, Apocalipse 5, de 1 a 14. Então, na minha mão direita, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte da terra, a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para o povo de Deus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente, eu ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com grande voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e também louvor. Depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. Amém. Aleluia. Versículo 14. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Aleluia. Volte ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 133, Salmo 133. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união.
pois a união é preciosa, como o óleo da unção que era derramado sobre a barba, ou melhor, sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. Gente querida, esta é a palavra do Senhor, e que ela possa ter falado ao seu coração neste dia. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você participar de outras programações que nós temos aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus.